Baixa Idade Média. O crescimento demográfico ocasionado pelo fim das invasões bárbaras, melhores condições de terras e aumento na taxa de natalidade. Em determinado momento, a produção é insuficiente para a população existente, a produção de alimentos. E para resolver essa questão, os servos eram expulsos dos feudos. Parte dessa família fixou-se em aldeias ou sobreviviam de saques. O desenvolvimento foi rápido, originando os burgos. Dos burgos se originou os burgueses e o fortalecimento dos comerciantes. Assim, a formação dos Estados Nacionais começou a apresentar à Europa moderna uma nova forma de organização política, em que os reis teriam poderes absolutos sobre os costumes, cultura e economia da sociedade. E os principais motivos que levaram à formação desses estados. Vamos citar um pouco sobre a motivação das cruzadas. As cruzadas também foram responsáveis pela formação desses estados nacionais. Qual o interesse da Igreja para com esse movimento? Inibir o avanço dos muçulmanos na região santa do Santo Sepulcro e espalhar a fé católica. Esse era um dos motivos pela qual a igreja estava motivada a fazer os movimentos, a movimentação das cruzadas. Vamos a outra pergunta. Durante a Idade Média, os cristãos do Ocidente organizaram expedições contra os infiéis que ocupavam os lugares santos. Quem eram os infiéis e como foram essas expedições, essas cruzadas? Os infiéis eram os muçulmanos, as cruzadas foram expedições armadas articuladas pela Igreja Católica. Na Baixa Idade Média, vemos aqui uma cidade onde estava localizada os feudos, né? Onde os senhores feudais eram os donos desses feudos, dessas cidades. Essas cidades estavam localizadas nas terras do senhor feudal, por isso eram submetidas aos impostos. Com o crescimento econômico, os burgueses passaram a buscar sua autonomia do século XI ao século XIII. Esse fato é conhecido como movimento comunal. Por que é importante saber o que eram os feudos e como estava relacionado? Porque foi somente no final do feudalismo que aconteceu as formações dos estados nacionais. Então é importante distinguir e saber separar. A independência era conseguida com o pagamento de multa ou através de luta armada. Para garantir a conquista, utilizavam a carta de franquia. As cartas de franquia asseguravam aos burgueses arrecadar impostos, organizar a própria milícia, autonomia administrativa e judiciária. É importante também saber por que houve a decadência do feudalismo e quais foram os objetivos dos reis após essa decadência. Na Baixa Idade Média, as características do feudalismo dificultavam a expansão do comércio, pois cada unidade tinha sua moeda, seu peso, sua medida e suas regras. Começava a existir a necessidade de centralizar o poder, com o objetivo de unificar essas diferenças. Em paralelo a esse anseio dos comerciantes, os burgueses, os reis desejavam fortalecer perante o senhor feudal e a igreja. Então, no século XI, a união entre o monarca e os burgueses de unir-se à formação dessas monarquias europeias. Falamos sobre a formação das monarquias de Portugal e Espanha. Vamos falar sobre a formação da monarquia inglesa e francesa, onde o processo de formação da monarquia inglesa teve relação direta com a unificação francesa. Por quê? Principalmente por causa da Guerra dos 100 Anos. Durante a Baixa Idade Média, a Inglaterra não estava unificada. Era formada por 4 reinos diferentes: Escócia, País de Gales e Irlanda, formando os povos celtas. E a Inglaterra estava formada por povos anglo-saxões, ligados por idiomas e costumes semelhantes. No século XII, o rei Henrique II conseguiu a unificação desses reinos, governando rigidamente e se opondo à nobreza.
Durante o período das Cruzadas, muitos recursos foram gastos pelo rei Ricardo Coração de Leão para formar seu exército, principalmente na famosa Cruzada dos Reis. Isso gerou várias crises políticas e econômicas na Inglaterra, fazendo com que os nobres passassem a contestar o reinado de Ricardo. Houve também crise nas terras cultiváveis, pois se investiu pouco nas plantações e muitos camponeses tomaram posse daquelas terras. Visando conter as ações que ferissem as vontades políticas dos nobres, foi criada a chamada Carta Magna, que foi instituída pelo rei João Sem Terra em 1215. Nessa Carta Magna, foi gerada pela insatisfação, que gerou a revolta da nobreza aliada à burguesia. Esse fato que originou a carta foi determinado o aumento dos impostos e mudança nas leis que seriam aprovadas pelo Grande Conselho, formado pelo crelo e nobreza. Revisando, Portugal foi o primeiro país da Europa a consolidar um governo forte, centralizado na pessoa do rei. Sua formação está ligada à Guerra da Reconquista, quando o conde Henrique de Borgonha recebeu o condado portucalense, tornando-se independente do Reino de Castela em 1139 e expandindo-se e consolidando-se politicamente. A disputa pela sucessão do trono português, com a morte de Dom Fernando, gerou conflito entre a burguesia, a nobreza e a Revolução de Avis. A Baixa Idade Média é caracterizada pela crise do feudalismo e mudanças na estrutura política e econômica. Diante disso, como principais consequências do fim da Idade Média, temos fortalecimento do rei, expansão marítima, modo de produção capitalista e o início da Idade Moderna. Vamos necessitar por que podemos afirmar que a formação das monarquias ibéricas foi diferente de países como a Inglaterra e França. Na França, a Guerra dos 100 Anos teve papel fundamental na unificação territorial, a formação de Estado monárquico com a queda do Império Romano do Ocidente e a fragmentação política e territorial, que levou ao surgimento dos feudos. A França estava bastante descentralizada, como vimos. Foi um dos motivos para a Inglaterra buscar a conquista dos reinos franceses, o que acabou com a tentativa de sucessão do trono francês pelos ingleses. Vamos relembrar o que foi a Guerra dos 100 Anos, que foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453 pela Casa Plantageneta. Vamos relembrar o que foi a Guerra dos 100 Anos, que foi uma série de conflitos que durou muito mais do que 100 anos, de 1337 a 1453, onde governante do reino da Inglaterra contra a Casa de Valois e o governante do rei da França sobre a sucessão do trono francês. Cada lado atraiu muitos aliados para a guerra. O desfecho foi a vitória francesa, decisiva em a consolidação das monarquias na França.